relação ao Covid-19. Só um parênteses antes da gente começar com a parte técnica, efetivamente. Antes, uma recomendação e um pedido nosso de que todas as pessoas mantenham os seus microfones desligados para não haver tanto ruído na comunicação. O chat está aberto a perguntas, que a gente vai responder na medida do possível e na medida em que o tempo for viável para isso. Graças à nossa postura enquanto advogados, mas enquanto cidadãos também, em relação a usar as medidas da forma mais correta possível, de uma forma com boa fé, porque, infelizmente, a gente tem visto muitos advogados fazerem recomendações nem um pouco corretas, apesar das medidas estarem aí. Acho que a ideia de todo mundo é que isso não cause um aumento na judicialização no futuro. Então, a ideia é sermos o mais correto possível e usar todas as medidas fornecidas pelo governo com boa fé, né? É por isso até que a gente consegue, num fórum como esse, juntar pessoas e ter o respeito e o prestígio de pessoas do judiciário, como a minha querida amiga e colega Tereza Narras, as pessoas relacionadas aos sindicatos, com que a gente também tem negociado várias questões em apartado e relacionadas ao Covid-19. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar antes da gente entrar efetivamente para a parte técnica das medidas. A gente tem brincado, né, que a cada minuto aparece uma medida provisória nova em relação à trabalhista. Está sendo um desafio ser um advogado trabalhista nesses tempos, mas a gente está aqui tentando esclarecer o máximo possível de dúvidas e permaneceremos também à disposição fora dessa ferramenta também para isso. A gente teve nas últimas 2 semanas, né, especialmente em matérias trabalhistas, a medida provisória 927 e a 936. Esse final de semana surgiram medidas provisórias novas em relação aos portuários, aos individuais, semana passada também ao Corona Voucher. Então, a gente vai fazer um apanhado geral aqui, apesar da gente ter feito já um primeiro programa em relação à medida 927, especialmente falando. E a ideia aqui é esclarecer o máximo possível de dúvidas e fazer esse debate. Então, para começar, eu queria pedir para Fernando Oliveira falar a respeito do benefício emergencial, conceitualmente e de forma geral. Bom dia a todos, muito bom contar com a participação de vocês mais uma vez aqui na nossa exposição. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essa questão mais conceitual mesmo, um overview, sobre essa novidade que a medida provisória trouxe, que é a criação do benefício emergencial de preservação de emprego e de renda. Esse vai ser um benefício custeado pela União, ele vai ser operacionalizado pelo Ministério da Economia e ele consiste no pagamento de uma prestação mensal para complementar salário e pagamentos que vão acontecer, tanto no caso da suspensão como da redução de jornada versus redução de remuneração, que são as medidas que estão sendo implementadas e regulamentadas por essa nova medida provisória. Esses valores vão ser pagos de forma mensal, valores proporcionais à medida que está sendo adotada, e eles prescindem da notificação do empregador para o Ministério da Economia, num prazo de até 10 dias contado da celebração do acordo individual ou coletivo, que for firmado com os empregados, com os sindicatos, enfim. E a primeira parcela vai ser pago 30 dias também contados a partir da celebração do acordo. Por ser um requisito essencial para o pagamento, se não for informado o Ministério da Economia dentro desse prazo, o empregador vai ser responsabilizado pelo pagamento integral da remuneração anterior a essa negociação, seja de redução, seja de suspensão do contrato de trabalho por esse determinado período, até que a informação seja prestada para o Ministério da Economia e, a partir daí, reinicia a data de contagem para o pagamento a partir de 30 dias da informação. É muito importante a gente falar que todos os empregados vão ter direito a receber esse valor, tá? Muito embora tenha sido dito, e é dessa forma,
que o valor mensal desse benefício emergencial é calculado com base no valor de seguro-desemprego que o empregado faria jus, ele não é o seguro-desemprego. Então, isso tanto afasta uma dificuldade de utilização do seguro-desemprego caso haja uma rescisão sem justa causa no futuro, ou seja, acabando o período de estabilidade dessas medidas, se ocorrer a dispensa do empregado, ele vai ter acesso ao seguro-desemprego, e também afasta aqueles requisitos previstos na lei do seguro-desemprego para que o empregado possa ter acesso. Então, independente do tempo de vínculo, do cumprimento de período aquisitivo e do número de salários recebidos até então no contrato de trabalho, todos os empregados vão ter direito, desde que esse acordo seja firmado de forma individual ou coletiva. Retomando um pouquinho, como eu mencionei, o valor é sempre calculado em cima do valor de seguro-desemprego que esse empregado faria jus, então aplica aquela regrinha, aquela tabelinha de, dependendo do valor da média das 3 últimas remunerações, o valor que multiplica, ou o teto de 1.813, para quem recebe a partir de R$ 2.666. E ele se implementa da seguinte forma, eu vou falar brevemente agora, mas as meninas vão, nos próximos tópicos, falam especificamente sobre isso. Se eu estou falando de uma redução de contrato de jornada de trabalho com redução de remuneração, se eu reduzir 25% da jornada de trabalho, eu vou reduzir 25% do pagamento da remuneração, e o governo, através desse benefício emergencial, vai fazer um pagamento direto ao empregado no valor equivalente a 25% do seguro-desemprego que ele faria jus, e isso se aplica sucessivamente se a gente estiver falando das reduções de 25%, 50% e 70%, que são aquelas bandas fixas previstas na MP, que são para os casos de negociação individual. Mais para frente a gente vai ver que a negociação coletiva permite uma flexibilização desses percentuais também. O mesmo no caso da suspensão do contrato de trabalho, o valor da prestação vai ser mensal e vai ser fixa, podendo ser integral, dependendo da categoria do empregador, que tenha uma receita bruta inferior a 4,8 milhões no calendário do ano de 2019, ou de 70% desse valor de seguro-desemprego que o empregado faria jus, se for para empresas acima de 4,8 milhões de receita bruta no ano calendário de 2019. É muito importante falar também, esse benefício ele é pago exclusivamente enquanto durar essa redução e a suspensão, e todas as formalidades para o pagamento dele, seja a forma de depósito e a forma de informação para o Ministério da Economia, vão ser regulamentados através de um ato que está para ser disponibilizado, a gente acredita que entre hoje e amanhã. Já se tinha a expectativa de ter sido disponibilizado, mas ainda não foi. Acho que de mais importante a gente falar também, essas medidas não se aplicam para servidores públicos com cargo de comissão e mandato eletivo, empregados gozando de benefício de prestação continuada da Previdência, exceto em caso de pensão por morte ou auxílio-acidente, ou empregados que já estejam gozando de seguro-desemprego ou de bolsa de qualificação profissional. A MP também deixa muito claro que, havendo mais de um contrato de trabalho, salvo para casos de contrato de intermitente, nada obsta que, tendo 2 contratos e havendo 2 negociações individuais ou coletivas para redução ou suspensão, haja acumulação de recebimento dos benefícios emergenciais para cada vínculo de trabalho, a depender do que for negociado com cada empregador. Eu acho que, de forma geral, o overview é esse, os pontos específicos vão ser tratados em cada uma das medidas. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora da medida da suspensão temporária do contrato de trabalho, que é uma das possibilidades que a medida provisória estabelece. Essa suspensão, enfim, todas as medidas, na verdade, que vão ser adotadas por essa medida provisória, elas somente vão durar enquanto o período de calamidade pública que foi decretado durar, que por enquanto é até o dia 31 de dezembro de 2020. Além disso, a gente vai, enfim, ter que aguardar se essa medida provisória vai ou não ser convertida em lei, o que também encerraria essa aplicabilidade, mas por enquanto é esse o cenário que a gente tem. Enfim, a suspensão do contrato de trabalho, ela obrigatoriamente deve prescindir de um acordo individual a ser formalizado entre o empregado e o empregador,
por escrito e com antecedência mínima de 2 dias corridos. O prazo máximo de duração que a medida provisória estabelece é de 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos iguais de 30 dias. A questão do... bom, enfim, todos os benefícios dos empregados que vão ter o contrato de trabalho suspenso deverão ser mantidos. A gente entende defensável a suspensão do Vale Transporte durante esse período, porque, enfim, o empregado não vai ter necessidade de se locomover para o trabalho, então tudo bem a suspensão do Vale Transporte, mas em regra todos os outros demais benefícios deveriam ser mantidos durante a suspensão. Enfim, as empresas, caso optem por essa alternativa, deverão se atentar para que os empregados suspensos, de forma alguma, realizem trabalho remoto, porque isso poderia descaracterizar a suspensão e, enfim, o que implicaria que a empresa teria que arcar com todos os valores desse período. Outra questão relevante é que durante o período de suspensão é recomendável que as empresas indiquem para esses empregados suspensos que eles têm a possibilidade de recolher a contribuição previdenciária na qualidade de segurado facultativo. Porque durante o período de suspensão do contrato de trabalho, além de não haver pagamento de salário, ele não conta como tempo de contribuição para fins previdenciários. Então, para que o empregado não perca nenhum benefício, eventualmente, que ele venha precisar usufruir, é recomendável que as empresas indiquem que eles realizem esse recolhimento durante esse período como segurados facultativos. Enfim, como a Fernanda já adiantou, o valor a ser pago a esses empregados seria o valor do seguro-desemprego que eles fariam jus de acordo com o salário que eles recebem. Então, assim, obviamente, pelo que a Fernanda já adiantou, esse valor não tem nada a ver com o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é só a base de cálculo para a gente entender o quanto esse empregado vai receber. O empregado suspenso, ele vai receber, então, 100% do valor do seguro-desemprego que ele teria direito. O que isso significa? Por exemplo, um empregado que recebe R$ 1.500 de salário, ele vai receber um seguro-desemprego no valor de R$ 1.200, que seria 1.500 multiplicado por 0,8. Um empregado, por exemplo, que recebe R$ 3.000, ele está acima do teto que a lei estabelece, então o seguro-desemprego dele seria no valor de R$ 1.813. Enfim, existe uma exceção que a Fernanda já adiantou, que o empregado que trabalha numa empresa que teve receita bruta superior a 4,8 milhões no ano calendário de 2019, esse valor do seguro-desemprego não vai ser custeado só pela União, mas também pela empresa que ele trabalha. No caso, a empresa ela vai entrar com 30% desse valor e a União com os demais 70%. Então, por exemplo, se numa empresa com essa receita bruta, um empregado recebe um salário de R$ 3.000, por exemplo, ele está acima do teto, então o valor do seguro-desemprego seria R$ 1.813. A empresa, então, teria que contribuir com R$ 543,91 desses 1.813, porque isso equivale aos 30% que seriam devidos por parte da empresa e os demais 70% seriam custeados pelo Estado. Acredito que esses sejam os principais pontos que a gente tem que se atentar em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho. Enfim, é importante a gente formalizar essas medidas perante o Ministério da Economia, né, que antigamente era Ministério do Trabalho, hoje em dia
foi integrado ao Ministério da Economia. Então, caso a empresa opte por realizar tanto a suspensão como a redução de jornada e redução de salário, ela deve notificar em até 10 dias o Ministério da Economia, contados da celebração do acordo individual ou coletivo que ensejou essa medida. Enfim, para que os empregados recebam o benefício na data correta e para que a empresa evite eventuais questionamentos sobre a validade das medidas adotadas. Agora a Ana vai falar um pouquinho. Desculpa, Maria Isabel, complementando, a notificação também deve ser feita ao sindicato, quando não obrigatório o acordo coletivo, né? Nas hipóteses em que é permitido o acordo individual para essa redução e essa suspensão e qualquer outra medida, também sob pena de descaracterização da suspensão ou da redução. Só complementando um ponto da Maria Isabel a respeito da suspensão dos benefícios. A medida provisória 936, que determina a redução e suspensão, né, os procedimentos para suspensão e para redução, ela menciona que a manutenção dos benefícios deve ser feita de forma integral. Então, nosso entendimento, e ainda, obviamente que a gente não tem nada convalidado com o judiciário, é de que, na medida em que não há o deslocamento do empregado para a unidade de trabalho, para o seu local de trabalho efetivo, o Vale Transporte é o único benefício que poderia ser suspenso nessa hipótese. Nas outras hipóteses em que não há aplicação da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, nos termos da medida provisória 936, ou seja, o home office e as outras medidas que têm sido tomadas fora dessa medida provisória, há possibilidade, sim, de suspensão de alguns outros benefícios, como vale-refeição. A gente não está indicando de forma nenhuma a suspensão do Vale Alimentação, ainda mais num momento como esse, mas o Vale Refeição até existe uma possibilidade de redução ou de cancelamento do seu pagamento durante o período, exceto se na redução ou na suspensão, só para deixar isso muito claro aqui para vocês. E, obviamente, a manutenção em toda e qualquer medida que for tomada, a manutenção do plano de saúde, que nesse momento vai ser essencial para todos os empregados, né? Então, Ana, por favor, você pode falar a respeito dos procedimentos para redução? Oi, bom dia. Então, como a Pri adiantou, eu vou falar sobre a redução. A redução é a possibilidade do empregador, por meio de acordo individual ou acordo coletivo, reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário do empregado. A MP ela estabelece que a redução ela pode ser feita em 3 bandas por acordo individual, principalmente, né? 25%, 50% e 70%. Como a Fernanda já falou, se o empregado tiver a redução da jornada e do salário de 25%, ele vai ter direito ao benefício emergencial correspondente a 25% do seguro-desemprego, 50%, 50% e 70%, 70%. O que vai definir se a redução pode ser feita por meio de acordo coletivo ou acordo individual é a situação do empregado, se ele é hipersuficiente ou não. Hipersuficiente é aquele empregado que tem diploma de curso superior e recebe até valor igual ou superior ao teto da Previdência, que hoje está em 6.101. Então, o empregado ele tem que receber valor igual ou superior a 12.202, né? E o empregado que recebe menos de 3.135. Então, esses 2 empregados, eles podem fazer acordos individuais com seus empregadores. Os empregados que recebem a faixa salarial entre 3.125 e 12.202, precisa ser feito, a redução precisa ser mediada pelo sindicato e ser feita por meio de acordo coletivo. A explicação disso, pelo que a gente tem entendido, é que esses empregados nessas faixas, eles vão ter um impacto maior que os demais empregados. E eles não estariam aptos para negociar, assim como o hipersuficiente com o seu empregador. Então, ele teria, é necessária a assistência do sindicato para esses casos.
Deixa eu ver. É importante falar que essa medida, ela pode durar até 90 dias. Então, a suspensão do contrato, o prazo dela é de até 60 dias e a redução até 90 dias. Mas nada impede que uma seja acumulada à outra. Não ao mesmo tempo, mas, por exemplo, o empregador ele pode suspender por 60 dias e depois reduzir por mais 30. Nós defendemos que não pode passar esse período de 90 dias. A MP não fala expressamente sobre isso, mas a gente entende que como o prazo máximo que está na MP de 90 dias para a redução, que seria a medida que teria menos impacto para o empregado, ele poderia fazer essa suspensão de 60 dias e quando o empregado voltasse da suspensão, fazer uma redução por mais 30 dias, por meio de acordos separados. Outra contrapartida que o empregado vai ter, tanto na redução quanto na suspensão, é a estabilidade pelo tempo correspondente ao período da suspensão e da redução, e depois, quando ele retornar ou da suspensão ou da redução, um período equivalente ao que ele teve. Então, por exemplo, o empregado teve 30 dias de redução. Nesses 30 dias, ele não pode ser dispensado, e depois desses 30 dias, quando ele retornar, ele também não pode ser dispensado, a não ser que seja por meio de justa causa. E a MP estabelece algumas indenizações caso o empregado seja dispensado dentro desse período de estabilidade. Eu vou dar um exemplo de redução para vocês por número. Tá, então, um empregado que nos últimos 3 meses teve uma média salarial de 2.000, o valor da parcela seguro-desemprego dele seria de 1.400, com base naquela tabela que está na MP, que vai ser o valor vezes 0,8. Caso esse empregado faça um acordo de 50%, a empresa vai ter que pagar o valor correspondente a R$1.000 para ele. E ele vai receber o valor de R$ 739,94 de benefício emergencial. Então, ao final, ele vai receber uma parcela, né, de remuneração, vamos chamar de remuneração, de R$ 1.739,94. Então, a diferença de salário dele para o que ele vai receber do salário mais o benefício é em torno de R$300. Ele vai receber 87% e não 50%. Então, uma outra coisa que a medida fala e que matematicamente falando sempre vai dar certo é que o salário hora do empregado sempre deve ser mantido. E por que dá certo? Porque quando você tem a redução de 50% do salário mais 50% da jornada, então, no caso aqui do empregado que recebe 2.000, quando ele tem 50% ele diminui o divisor dele de horas a 50%, então o cálculo vai ser 50%, que é R$1.000, mais esse divisor que vai ser, vamos supor que o divisor seja 220, vai ser 110, e quando você faz a conversão, ele recebe mais uma parcela de benefício emergencial. Então, o valor hora dele sempre vai ser maior do que se ele estivesse trabalhando 100% do tempo. Eu acho que são esses os principais pontos da redução. Os benefícios também precisam ser mantidos. E aí a gente volta naquela questão, se o empregado estiver em teletrabalho, a gente defende que é possível a redução, a supressão do vale transporte, mas os outros benefícios não, porque a MP 936 diz que os benefícios precisam ser mantidos. Algumas questões, por exemplo, como cálculo de comissão e cálculo de gorjeta não está especificado na MP, então a nossa defesa é no sentido de que se tiver na CTPS do empregado, esse valor precisa ser incluído no cálculo do benefício, não do benefício, né, mas do salário que ele vai receber por parte do empregador, porque para o benefício não altera tanto. A mesma coisa para o empregado de comissão. A gente espera que talvez isso venha explicado também na nova regulamentação de operacionalização tanto da redução quanto da suspensão, da medida provisória. Por exemplo, uma coisa que eu acho que não foi falada é que o valor que vai do benefício ele vai ser diretamente depositado na conta do empregado. E isso ainda não foi operacionalizado pelo governo. A gente está esperando que venha nos próximos dias.
Eu acho que com relação à redução é isso, são os principais pontos. A gente tem uma dúvida aqui da Fernanda Gambini em relação à redução. Tem uma dúvida com relação aos benefícios que devem ser mantidos. Se eu reduzo a jornada para 6 horas diárias, não precisaria ter intervalo e, consequentemente, não precisaria pagar o vale-refeição. Nesse caso, posso eliminar o vale-refeição, no caso de redução de jornada para 6 horas? A questão do vale-refeição, geralmente a disposição é em convenção coletiva de trabalho. Então, nossa primeira recomendação é que seja verificado o texto disposto na convenção coletiva de trabalho para poder avaliar se pode ou não haver a suspensão no caso da redução. Como a gente já alertou, a medida provisória ela é clara em dizer que durante a redução todos os benefícios devem ser mantidos. Então, ainda que haja um raciocínio lógico para a redução de jornada e, consequentemente, o não pagamento mais do vale-refeição, já que não vai ter mais intervalo, existe a disposição expressa de que nenhum benefício deve ser reduzido na MP. Deixa eu só fazer uma outra observação com relação à redução, que nós defendemos também que no momento da redução, o empregado não faça hora extra. Porque aí pode ter uma discussão lá na frente do valor desta hora extra, se vai entrar o benefício, se não vai entrar o benefício, e se a empresa já está reduzindo a jornada do empregado, porque ela não tem a necessidade que esse empregado fique trabalhando durante toda a jornada. Então, o ideal é que o empregado não faça hora extra durante a redução da jornada de trabalho. Acho que é isso. Pessoal, antes da palavra para a Fernanda Ferraz, eu gostaria de fazer um adendo em relação à suspensão do contrato de trabalho. Como a Ana mencionou, a questão da estabilidade para quem vai sofrer redução no salário, também é importante destacar que essa estabilidade também se aplica à suspensão do contrato de trabalho. Então, quem tiver o seu contrato suspenso também vai ter, por igual período, o direito à estabilidade do emprego. E, além disso, é importante destacar que aquela questão do auxílio de 30% por parte das empresas com receita bruta superior a 4,8 milhões no ano calendário, são 30% adicionais ao benefício que o respectivo empregado faria jus, que enfim, tem relação com o seguro-desemprego, e ele é calculado sobre o salário base. Então, por exemplo, se o empregado recebe R$3.000, o seguro-desemprego que ele faria jus seria de 1.813, e o auxílio da empresa seria 30% de R$3.000, que na verdade seriam R$900. Enfim, agora a Fernanda vai falar um pouco sobre algumas questões adicionais da medida provisória. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre um outro ponto que também está relacionado com essas outras medidas, e as meninas já até falaram um pouquinho, que é a ajuda compensatória. A medida provisória, ela prevê que o empregador poderá oferecer ao empregado que teve o seu salário reduzido ou o contrato de trabalho suspenso o pagamento de uma ajuda compensatória, um auxílio, sem prejuízo do benefício emergencial a que ele fará jus. E esse valor de ajuda compensatória tem natureza indenizatória, o que significa que sobre o valor pago não incidirão o INSS, imposto de renda, outras contribuições previdenciárias e demais tributos incidentes sobre a folha de pagamento. O valor que a empresa, por liberalidade, vai oferecer a título de ajuda compensatória tem que estar definido no acordo individual ou no acordo coletivo referente à redução ou à suspensão do contrato de trabalho. Essa ajuda compensatória ela pode ser uma alternativa para a complementação da renda do empregado nos casos em que o empregado recebe também uma remuneração variável, como, por exemplo, comissões, bônus, média de gorjetas, que não são anotadas na CTPS, e principalmente pela ausência de encargos, já que vai ser uma verba indenizatória.
Em relação aos contratos de trabalho suspenso, como as meninas já falaram, as empresas que tiveram no ano de 2019 receita bruta anual de mais de 4,8 milhões, além do benefício que o Ministério da Economia, né, vai pagar, benefício emergencial, as empresas terão que pagar esses 30% a título de ajuda compensatória sobre o salário do empregado. Bom, sobre essa questão é isso. Depois, a medida provisória, ela traz os seus dispositivos finais, que são realmente uma conclusão da medida provisória para dizer, por exemplo, que a medida ela é aplicável também para aprendizes e para empregados domésticos, não tem essa limitação só empregado CLT, os aprendizes também vão fazer jus a essas medidas, empregados domésticos e os trabalhadores intermitentes. Essa é uma das novidades, né? O artigo 18 prevê o pagamento do benefício emergencial para contratos de trabalho intermitentes que forem suspensos ou tiverem também a jornada reduzida no valor de R$600 mensais. Essa é uma novidade, só que a diferença para os empregados que têm vínculo, contrato de trabalho normal, sem ser intermitente, esses trabalhadores intermitentes não poderão acumular benefícios. Então, se eles trabalham para diferentes empregadores, ainda assim eles vão fazer jus apenas a um benefício emergencial no valor de R$600. Outro dispositivo final da MP estabelece que essas medidas, tanto de suspensão como de redução, elas têm um prazo máximo de 90 dias. Então, a gente sabe que a redução da jornada tem 90 dias, no máximo, e a suspensão tem 60 dias. Mas se o empregador quiser combinar com aquele empregado que ele vai trabalhar com a jornada reduzida por um tempo e por outro tempo o contrato de trabalho dele vai ficar suspenso, a MP é clara no sentido de que a utilização dessas duas medidas não pode ultrapassar 90 dias, e devendo ser respeitado o prazo máximo de 60 dias para a suspensão do contrato. Por fim, com relação a normas de segurança e saúde, a MP 936 ela vem esclarecer um ponto que talvez não tenha ficado muito claro na primeira MP, a 927, sobre essas regras de saúde e proteção do trabalhador. A MP 927, ela flexibilizava, por exemplo, treinamentos, inclusive treinamentos presenciais poderão ser adiados, a realização de exames periódicos pode ser adiada, e aí a MP 936 vem para dizer que, não obstante essa flexibilização referente a medidas de segurança, prazos para realização de exames periódicos, as normas de segurança e saúde padrão, elas devem ser cumpridas. Isso não foi flexibilizado. No mais, acho que é isso de relevante mesmo da medida provisória, são essas questões. Bom, obrigada, Fernanda. Em relação ao diferimento do FGTS, por favor. Tá bom. O parcelamento do FGTS foi uma das medidas propostas pela primeira medida provisória, a 927. E quando essa medida saiu, logo depois a Caixa Econômica baixou uma circular para explicar alguns procedimentos. Então, por exemplo, o parcelamento vai poder ser feito em até 6 vezes, mas se o empregador, a partir de julho, deixar de efetuar o pagamento de qualquer uma das parcelas, a parcela será devida com incidência de juros e de demais encargos sociais, multa, juros. Outro ponto é que o empregador, ele que optar pelo parcelamento, ou seja, deixar de recolher o FGTS referente à competência de março, abril e maio, para pagar a partir de julho, ele tem que declarar até 20 de junho essa opção e as informações sobre os fatos geradores de cada FGTS de cada mês. Essas informações, elas devem ser prestadas normalmente no e-social, através do e-social e através do meio do conectividade social para as empresas que emitem a guia por GFIP. E outro ponto também do parcelamento é que
enquanto tiver suspensa a exigibilidade do pagamento do FGTS, que é março, abril, maio e junho, são esses meses que não teria que recolher o FGTS, aquela certidão de regularidade de FGTS que é disponibilizada no site da Caixa Econômica, ela fica suspensa. Então, nesse período, o empregador não vai recolher o FGTS, mas ainda assim ele pode emitir a guia de regularidade, a certidão de regularidade do FGTS, porque tem esse prazo de 90 dias até ele efetivamente começar a pagar, que é em julho de 2020. Outros procedimentos mais específicos, né, de como devem ser preenchidos os campos e prazos, a Caixa ainda vai baixar uma nova circular para tratar de cada um especificamente. Mas é isso. Bom, em relação à substituição de depósitos judiciais, a gente teve também, já era um movimento, né, que a gente estava acompanhando no judiciário, em relação à substituição por seguro-garantia. Apesar de ter um custo alto, muitas vezes as empresas preferem fazer essa opção do que ter o dinheiro ali parado num depósito recursal. A gente teve um parecer do CNJ na semana retrasada a respeito dessa substituição também. Fernanda Ferraz, por favor. Sim, na semana passada o plenário do CNPJ publicou uma decisão declarando nulos os artigos 6 e 8 de um ato do TST que não viabilizava a possibilidade do empregador resgatar os depósitos judiciais já realizados e substituir por seguro-garantia. Então, a partir dessa decisão do CNJ, eles confirmaram uma liminar que tinha sido dada anteriormente, justamente para prever a possibilidade de resgate no curso da execução, por exemplo, dos valores depositados realmente em dinheiro, a título de depósito judicial, para apresentação de apólice de seguro-garantia, e que nesse cenário em que vivemos de pandemia, de crise econômica, pode ser uma boa opção para as empresas resgatarem valores que podem ser investidos em outras áreas, inclusive para pagamento da folha de pagamento, né, dos empregados. Só que essa substituição do depósito judicial em dinheiro pela apólice por seguro-garantia, ela tem que atender alguns requisitos. A apólice ela deve ser emitida por uma seguradora idônea e devidamente credenciada no Brasil. O valor segurado, né, o valor da apólice deve ser igual ao montante original do débito executado, com encargos e acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios, assistenciais, acrescido de no mínimo 30%. Então, por exemplo, se a empresa deve R$3.000, para apresentar o seguro-garantia, tem que ser o seguro no valor de R$3.000 mais 30%. Então, não pode ser exatamente o valor da execução, tem que ser o valor no mínimo 30% acima. Tem que conter também na apólice a referência ao processo judicial, o valor do prêmio, o prazo de vigência de no mínimo 3 anos, o estabelecimento muito claro das situações que seriam caracterizadoras do sinistro, o endereço atualizado da seguradora e a cláusula de renovação automática. Então, nós entendemos que para as empresas que têm processos com execução com valores mais significativos, talvez antes na parte da execução, quando tivesse sido discutido os valores devidos, o pedido de substituição pode ser uma boa alternativa para resgatar esse dinheiro já depositado nos autos, poderá ser revertido para outras áreas da empresa nesse cenário de crise. A questão da substituição dos depósitos judiciais, ela se aplica inclusive para os processos tributários e cíveis até. O pessoal do escritório tem trabalhado bastante nessas questões. Importante só a gente relembrar da questão do prazo, especialmente, para que não deixe vencer o seguro fiança, se for contratado, e pedir autorização do judiciário para fazer a suspensão. A gente tem visto o judiciário trabalhando em formato home office, então está sendo plenamente possível fazer peticionamento,
a gente já vivia, né, numa era bem eletrônica na Justiça do Trabalho, então a gente não tem tido nenhuma dificuldade em relação a isso. Outro ponto, antes de abrir as perguntas, e que se relaciona também às questões do judiciário e dos processos em geral, muitos clientes têm questionado a respeito da suspensão do pagamento de acordos judiciais em vigor. É óbvio que a gente está passando por um momento nunca antes visto, então os juízes e a outra parte, né, a contraparte que está para receber o acordo, deve ter um pouco de complacência em relação a isso, mas a pandemia e o estado de calamidade, pura e simplesmente, não determinam a suspensão de quaisquer acordos feitos no âmbito do judiciário. Então, a nossa recomendação é de que seja negociada com a contraparte e apresentado um pedido para o judiciário, preferencialmente um pedido já assinado por ambas as partes, para que esse acordo seja suspenso, para que a multa não seja imposta, para que o vencimento das parcelas vincendas não ocorra diante da atual situação. Bom, abrindo para perguntas aqui, a Patrícia Ferracini: em caso de suspensão, o período de aquisitivo para férias muda? Ainda no caso de suspensão e ainda da Patrícia, também muda os 12avos para pagamento de bônus, PPR e 13º? Como forma geral, a medida provisória ela não traz essa especificação, mas a aplicação geral da suspensão já pela CLT, no 476 e outros artigos, ela determina que a suspensão não conta como tempo de serviço. Então, analogicamente, se não conta como tempo de serviço, em tese, não conta também como tempo, tanto que não é nem durante a suspensão, não existe sequer o pagamento referente à Previdência. Fernanda, por favor. Exatamente. Como a gente tem essa regra geral de que a suspensão do contrato de trabalho não conta como tempo de serviço, tanto que não tem essa contribuição feita pelo empregador, eu posso contribuir de forma individual se eu quiser. A aplicação analógica é essa, não conta como tempo de serviço, então não entra no cálculo para as médias, né, para os duodécimos de 13º, e também acaba alterando o período aquisitivo das férias, porque eu vou ter menos tempo de contrato de trabalho em vigência para o próximo período aquisitivo. Acho que a questão específica de PPR e de bônus também vai depender um pouco da política de cada companhia. É importante analisar sempre o que está escrito, como que é feito o pagamento, se o bônus depende do atingimento da meta e daí uma condição para o pagamento que o contrato esteja vigente no momento da apuração e do pagamento. Acho que essas questões que dependem de política precisam ser analisadas caso a caso, mas para essas verbas gerais que dependem do tempo de contrato de trabalho, esse período de suspensão acaba não contando para o cálculo. Outra pergunta também em relação à suspensão é se o empregado que tem estabilidade poderia ter o contrato de trabalho suspenso. A gente acredita que, da mesma forma e por analogia, também não é o caso de suspender o contrato de trabalho de um empregado que já esteja gozando de estabilidade por alguma razão, né? Bom, temos uma pergunta aqui a respeito da redução. Pessoas que recebem entre 3.135 e 12.000 só podem ter redução da jornada com redução de salário de mais de 25% por meio de negociação coletiva? Ana, por favor. Não, na realidade é o contrário. O percentual de 25% ele pode ser feito por meio de acordo coletivo, por meio de acordo individual, mesmo para essa faixa entre 3.135 e 12.000 reais. Os outros percentuais, então de 50 e 70 ou até outros percentuais, podem ser feitos por meio de acordo coletivo, porque a MP ela estabelece essas bandas, mas quando você vai fazer um acordo com o sindicato, você pode fazer em outros percentuais. Então, pode entrar num acordo de 30% de redução. Mas, a princípio, esse é a faixa de 3.135 a 12, a MP ela é expressa que pode ser feito por meio de acordo individual, se a redução for até 25%, for de redução de 25% no caso.
Outro ponto interessante aqui, que também foi pergunta da Rosana Tessari. No caso de redução de jornada, poderia ser concedida também a ajuda compensatória? Haveria algum limite para essa ajuda? Estou perguntando em função das perdas substanciais para empregados que estão na faixa salarial acima dos 3.000. Eu vou deixar a Ana complementar, mas a priori, sim, a medida provisória trouxe essa possibilidade, inclusive com o benefício de que qualquer ajuda compensatória não é base de cálculo para imposto e encargos trabalhistas, então já traz também uma redução. Mais uma vez, só lembrando que toda e qualquer recomendação nossa é com base em boa-fé e na situação específica de cada empregado. Então, ninguém aqui está recomendando ou trazendo disposição para ter pagamento com menos encargos, pura e simplesmente só para ter um barateamento ou uma redução de custo. É de acordo com a situação de cada empresa. Ana, você quer complementar a respeito da ajuda compensatória? Não, eu acho que é só, na verdade, dizer que a medida provisória ela não estabelece um limite. Então, isso vai ser acordado entre empregado e empregador ou entre empregado e acordo coletivo, né? Empregado e empregador, mas por meio de acordo coletivo. Então, o empregador pode, inclusive, complementar até o valor do salário do empregado, se ele quiser. Não tem nenhuma vedação nesse sentido. Tá bom, Ana, obrigada. A Carolina Benedete Barreiros, outra dúvida. Posso ter redução salarial apenas para uma parte da população e ter redução diferenciada entre as camadas da empresa? Diretoria, gerentes, analistas e etc.? Sim, pode. Inclusive, um exemplo disso que a gente entende que pode ser, por exemplo, o setor de restaurante. O restaurante ele não está atendendo nesse momento, então ele pode fazer a suspensão dos garçons ou a redução desses empregados, mas, por exemplo, cozinha e delivery, ele já não consegue fazer essa movimentação. Então, é possível fazer entre setores diferenciados da companhia, tanto a redução quanto a suspensão. Ela não precisa ser aplicada a todos os empregados de forma igual. Um ponto interessante a respeito dos restaurantes, a gente tem uma gama bem grande de restaurantes na nossa lista de clientes. Muitos deles têm, como a atividade de delivery teve um aumento significativo e, obviamente, a redução de operação de salão efetivamente foi reduzida ou até encerrada, né, nesse momento. Muitos restaurantes têm se utilizado dos garçons e das pessoas que trabalham no salão de forma geral para apoio nessa parte do delivery. Então, também mais uma recomendação, que não é uma recomendação jurídica, mas é uma recomendação cidadã, né, da nossa parte, para que os empregadores também procurem utilizar da mão de obra que já tem e fazer adaptações, e não simplesmente demitir os garçons e as pessoas de salão e fazer novas contratações de motoboy, de entregadores e etc. Bom, eu acho que é isso, a gente conseguiu acabar com todas as perguntas. Se mais alguém tiver algum ponto e quiser, a gente pediria para que mandasse, por favor, pelo chat, só para não tumultuar muito aqui. E, mais uma vez, agradecer os nossos pares, agradecer nossos clientes, agradecer os colegas, as pessoas que deram aí a sua participação e a sua contribuição para o nosso debate. Continuamos à disposição. Acho que o que mais tem sido, se é que a gente pode tirar uma coisa boa disso, é a ajuda e a cooperação. A gente tem tido discussões de altíssimo nível entre os advogados trabalhistas e todo mundo com esse espírito e com esse objetivo, de não usar as medidas de uma forma irresponsável e com má fé, usar as medidas efetivamente para o que elas vieram a se propor, tá? Obrigada a todos, um abraço. Obrigada, até logo.